Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Anatomia Vida. Sou a professora Giancarla Bernal e hoje eu vou passar para vocês uma videoaula de sistema articular, o estudo das articulações, artrologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição para estar acompanhando todas as aulas e deixe aí o seu like também para estar apoiando o meu trabalho. Vamos lá! Então, artrologia, pessoal, é a junção, da palavra artro mais logia, que significa estudo das articulações. A articulação, ele é uma união, uma junção entre dois ou mais componentes rígidos, podendo ser ossos, cartilagens ou partes do mesmo osso, tá? Então, essa junção pode ocorrer entre dois ossos, duas cartilagens ou até mesmo partes do mesmo osso. As articulações, elas podem ser classificadas de acordo com a maneira que ela se articula, e de acordo também com o tecido que compõe essa articulação. Então, nós temos três classes de articulações. A primeira delas que eu vou comentar agora é as articulações fibrosas. As articulações fibrosas, elas são compostas de tecido conjuntivo fibroso, tá? Então, quando eu falo de articulação fibrosa, eu estou classificando ela de acordo com o material, de acordo com o tipo de tecido que ela é composta. Então, nesse caso, as fibrosas são compostas de tecido conjuntivo fibroso. Tem as articulações também sinartroses, Fazem parte aqui da classificação das fibrosas. As articulações sinartroses, elas possuem um grau de mobilidade fixo. Ele é muito pequeno e quase sempre fixo, tá? E essa articulação sinartrose, então, ela é classificada de acordo, então, com a mobilidade, tá? Então, nesse caso, são articulações semifixas, quase fixas, ou muitas vezes até mesmo articulações fixas, que não possuem nenhum grau de movimentação. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar as suturas, As suturas são localizadas no crânio e elas são parte aí da classe de fibrosas e sinartroses, porque elas são articulações formadas por tecido conjuntivo fibroso e também são articulações que não possuem movimento, são fixas, Então, você pode observar aqui a sutura coronal, a sutura sagital e a sutura lambidóidea, tá? Essas daqui são suturas, tá? No caso aqui são todas serráteis, Eu posso classificar elas como suturas serráteis porque elas têm esse formato de serra, Então, sutura coronal, sagital e lambidóidea, tá? Essas daqui são todas da classe aí das articulações fibrosas e sinartroses. Aqui tem uma outra articulação de sutura, que é aqui a sutura escamosa, formada entre o osso temporal e esses outros ossos, occipital, parietal, esfenoide. E aqui uma outra imagem dessa sutura plana entre os ossos nasais, tá? Esses dois ossinhos verdes aqui na imagem. Tem também a articulação sindesmose, A articulação sindesmose, ela é composta de fibras, Por exemplo, aqui a membrana interóssea. Então, são essas fibras também de tecido conjuntivo que formam a membrana interóssea, formando aqui uma articulação sindesmose. Nós podemos encontrar a membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula e podemos encontrar também nas articulações do membro superior entre a ulna e o rádio. Aqui uma outra, uma outra classificação dentro da classe de articulações fibrosas e sinartroses, Então, aqui eu tenho a articulação gonfose, que é essa daqui é entre o dente e o alvéolo dentário, Esse encaixe onde o dente fixa-se na mandíbula, tá? Então, essa aqui é uma articulação gonfose. Bom, ainda temos mais duas classes, de articulações, que são as articulações cartilaginosas, que elas também são classificadas como anfiartroses. No caso das cartilaginosas, elas são compostas de cartilagem,
e elas não apresentam uma cavidade articular, tá? Então, essa é uma característica de articulação cartilaginosa. Ela não possui cavidade articular. E as anfiartroses, né, que no caso aqui são as cartilaginosas também, elas são classificadas como anfiartroses, significa que elas possuem um grau de mobilidade relativamente bom, ou seja, elas são semimóveis, tá? Elas possuem um pouco de mobilidade. Então, aqui só para confirmar, cartilaginosas são compostas de cartilagem, mas não possuem cavidade articular, tá? E anfiartrose significa que elas são semimóveis, elas possuem um determinado grau de mobilidade. Então, olha só, aqui nós temos dois exemplos, né? Daqui os modelos, os tipos, né, de classificações aí que nós temos de articulações ainda dentro da classe cartilaginose e anfiartrose. Nós temos aqui as sínfises, que são encontradas entre o disco intervertebral e o corpo da vértebra, tá? E temos as sincondroses, que são encontradas entre o arco costal e o osso externo, tá? E quem está formando aqui essa articulação? Cartilagem, ó. Então, se você observar, essa articulação sincondrose que ocorre entre o arco costal, a cartilagem costal e o externo, né, é uma articulação sincondrose, tá? E nós temos a sínfise também, que é encontrada aqui, ó, no disco intervertebral, fazendo aqui, formando a articulação entre uma vértebra e outra, né, através aqui do disco intervertebral. Essa aqui é uma articulação sínfise e ela é encontrada também na sínfise púbica, entre os ossos do púbis. Bom, ainda uma terceira classificação e última, né, aqui das articulações, nós temos as articulações sinoviais, que também são de artroses, né? Então, o que seria uma articulação sinovial? A articulação sinovial, ela possui cartilagem articular, ela possui uma cápsula articular, tá? E dentro dessa cápsula, uma cavidade articular. Nessa cavidade, nós temos o líquido sinovial, a sinóvia, que permite a lubrificação da articulação, isso aumentando aí o grau de mobilidade dessa articulação. Elas são de artroses porque elas são móveis, ou seja, são articulações com uma amplitude imensa de movimentos, né? Ela possui bastante movimentos, as articulações sinoviais possuem bastante movimentos. Então, olha só, aqui tem uma imagem de uma articulação sinovial. Aqui ela tem, olha aqui, a cápsula articular, tá? Nessa parte externa aqui, formando a cápsula articular. Dentro nós temos o líquido sinovial, tá? Revestido aqui, ó, pela membrana sinovial, tá? Então, a membrana sinovial aqui, o líquido sinovial, e aqui nós temos as cartilagens, olha só. Tem cartilagem aqui na extremidade dos ossos, ó, tá? Então, pessoal, quais são as características de uma articulação sinovial? Nós temos como características a cápsula articular que eu mostrei agora, tá? A membrana sinovial aqui, ó, formando a parte interna aqui da cavidade, né, articular, onde vai ficar abrigado aqui a sinóvia, o líquido sinovial, tá? Que é responsável por lubrificar a articulação. Bom, essas são as características da articulação sinovial. Bom, a membrana sinovial é essa camada mais interna, né, da cápsula articular. Então, observem aqui essa parte mais interna, ó, da cápsula articular é a membrana sinovial, tá? Ela é abundantemente vascularizada e inervada. Ela é responsável pela produção do líquido sinovial, além de que esse líquido, né, ele tem como função lubrificar e nutrir as cartilagens, além de reduzir o atrito durante a movimentação. Então, o líquido sinovial é extremamente importante, ele é produzido pela membrana sinovial, tá? E essa, sim, é vascularizada, tá? Então, é através do líquido sinovial que essa cartilagem aqui, né, na articulação, ela vai se nutrir através dele, tá? Bom, vou falar um pouquinho da cartilagem.
A cartilagem articular, ela é avascular, ou seja, ela não possui irrigação sanguínea, ela não é vascularizada. A nutrição da cartilagem, ela na parte central, ela é precária e isso torna a regeneração, no caso de lesões, muito difícil, né? Então, devido ao fato dela receber pouca nutrição sanguínea, ela acaba tendo mais dificuldade para se regenerar em caso de lesões. Além disso, a cartilagem também não possui inervação, o que não permite a geração de dor quando ocorre o desgaste dessa cartilagem. A dor, então, só vai ocorrer quando a cartilagem articular estiver profundamente danificada e já estiver atingindo a parte do pericôndrio, né, que é uma membrana que reveste a cartilagem, que também é vascularizado e inervado. E no caso, se esse desgaste for muito profundo, estiver atingindo já o pericôndrio, aí sim a pessoa vai começar a sentir dor na cartilagem, naquela região da cartilagem. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os discos e meniscos, tá? Então, em várias articulações sinoviais, nós encontramos essas formações, que são fibrocartilagíneas, que são os discos e os meniscos. Esses, eles permitem uma melhor adaptação da superfície em que se articulam. Então, eles tornam aquela superfície congruente, né? Permite que o osso que está articulando ali, a outra cartilagem que está articulando ali, tenha um encaixe mais congruente, com mais perfeição, tá? Então, isso permite que essas estruturas sofram menos danos, compressões, certo? Então, funcionam como amortecedores para essas articulações. Então, aqui eu coloquei uma imagem da articulação do joelho, em que nós podemos observar os meniscos, né, que temos aqui na articulação do joelho. Ele tem essa congruência, ó, que permite um melhor encaixe aqui do côndilo do fêmur, tá? Então, esse formato já auxilia também aí na absorção dos impactos, tá? E essa daqui também é uma estrutura de cartilagem, né? Por isso que eu gostaria de comentar sobre ela também. Além do menisco, nós temos os discos, tá? Que são encontrados nas articulações externo-clavicular. Você pode observar aqui o disco entre a clavícula e o externo, né? E temos também na articulação temporomandibular. Você observa aqui, então você observa o disco aqui entre o osso mandíbula, né? Entre o côndilo aqui da mandíbula e também a cabeça aqui da mandíbula e também aqui o osso temporal, tá? Então, nessa articulação temporomandibular também encontramos o disco articular. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, que vocês consigam aprender bastante. Se você gostou, faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like. Muito obrigada e até uma próxima.